Tá aí, pessoal, a perseguição está aí e a Globo News não se cansa de perseguir também. Já não basta a perseguição do judiciário contra Bolsonaro, mas a Globo News faz aquele favor de também perseguir junto. E vejam só, vamos ver aqui alguns comentários da Globo News que eu acho que está festejando depois desse mandado de busca e apreensão na casa do ex-presidente Bolsonaro. A Globo vem trazer a notícia, mas como se estivesse soltando fogos, achando que a democracia está prevalecendo e Alexandre de Moraes é o salvador da pátria, o homem da democracia, junto com o governo Lula. Então, essa é a narrativa que tanto o governo está vendendo, como os seus parceiros comerciais, que é a Globo News, também vendem. O Valdo Cruz, a Sadi. Eu quero deixar aqui algumas falas deles e vamos ver só a cara de caridade do Valdo Cruz. É interessante. Vamos ver a fala do Valdo Cruz para ver o que ele tem a dizer sobre essa busca e apreensão na casa de Jair Bolsonaro. Sexta-feira iluminada, hoje precisamos de luz. Olha, Andréa, essa operação de hoje, né, deflagrada pela PF, eu conversei com investigadores sobre o relatório que a PF fez e encaminhou para a PGR, que deu o ok e depois foi enviado para o ministro Alexandre de Moraes, que autorizou a operação. E hoje é importante a gente destacar isso, o ministro Alexandre de Moraes fez questão de pedir uma abertura urgente do plenário virtual para avaliar a sua decisão. E já tem 3 votos ali confirmando a decisão do ministro Alexandre de Moraes, ou seja, já tem maioria. Infelizmente, né? Infelizmente já tem maioria que aprova a perseguição a Bolsonaro. Infelizmente, parece que os ministros, mas a gente diz assim, mas é tudo farinha do mesmo saco. Eles, os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, são coniventes também. É por isso que as sanções não veio somente contra Alexandre de Moraes. Foi Zanin, Flávio Dino, Dias Toffoli, com exceção de Mendonça, Nunes Marques e Fux. Todos os outros caíram na balança e no balaio junto com Alexandre de Moraes por causa de conivência, apoio a essa perseguição inacreditável. Isso é importante para mostrar que não é só um ministro da primeira turma, né? Não é só Alexandre de Moraes. Você já tem mais 2 votos concordando com a decisão de Alexandre de Moraes, lembrando que a Procuradoria-Geral da República também deu ok. O outro Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, é outro conivente também, né? Infelizmente, está tudo aparelhado. Essa é a realidade, está tudo aparelhado. Essa conversinha de que eles estão trabalhando e agindo pela democracia, isso é conversa fiada. Isso é conversa fiada. A gente sabe claramente que eles não estão trabalhando pela democracia, eles estão trabalhando para manter o governo Lula aí. Essa que é a verdade. Essa é a triste realidade. Essa investigação de hoje faz parte do inquérito que a PGR, que o Procurador-Geral Paulo Gonet, pediu para abrir em relação à atuação de Eduardo Bolsonaro contra a soberania nacional e contra a interferência na independência dos 3 poderes. Lembrando que... é inacreditável, né? Antigamente, há uns dias atrás, a Globo News estava dizendo que o Eduardo Bolsonaro estava nos Estados Unidos, e era isso mesmo que ele estava fazendo, buscando sanções contra Alexandre de Moraes. Agora, o PGR e a Globo News agora está dizendo que o Eduardo Bolsonaro está tramando contra a soberania do Brasil. Ou seja, a culpa do tarifaço não é de Lula, das falas de Lula, do que ele falou no G20, não. Não é culpa dele, não. A culpa agora é de Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos fazendo o que está fazendo. É inacreditável, né? Esse inquérito foi pedido para ser aberto pelo Paulo Gonet antes desse tarifaço, né? Não tem relação com esse tarifaço. Acabou... durante a investigação, isso sendo importante para a operação de hoje, mas ele não foi aberto por conta do tarifaço, foi antes. O que os investigadores disseram? É que tanto Eduardo Bolsonaro, deputado licenciado, quanto o ex-presidente produziram as provas relacionadas à atuação tanto do filho lá nos Estados Unidos e o pai aqui,
comprovando que eles estavam fazendo uma operação para fazer com que um governo, o dos Estados Unidos, atacasse a soberania brasileira e o Supremo Tribunal Federal na figura do ministro Alexandre de Moraes. Então eles deram entrevista, o próprio Eduardo Bolsonaro celebrou nas redes sociais o tarifaço determinado por Trump, e eu concordo, eu conversei com vários bolsonaristas nos últimos dias e eles... Tá vendo o que é um jornalismo mau caráter, o que é um jornalismo tendencioso? Ele procura colocar o Brasil agora contra o Bolsonaro e contra o Eduardo Bolsonaro. É inacreditável, mas é exatamente isso que eles se prestam a fazer. Eles não estão aí na Globo para levar informação, não. A informação que ele leva é de acordo com o viés deles. Ou seja, veja só o que foi que o Valdo Cruz disse. O Eduardo Bolsonaro, juntamente com o Bolsonaro, a ideia foi essa que ele quis passar. Os dois tramaram para que tivesse uma articulação com o presidente dos Estados Unidos, com a cúpula do governo dos Estados Unidos, para taxar o Brasil. É como se o Bolsonaro quisesse ver o Brasil afundando, para ter a justificativa de dizer: eu não disse a vocês que o Brasil ia quebrar, que o Brasil não presta com a esquerda. É essa linha de raciocínio que ele leva as pessoas que assistem a Globo News a refletir, a pensar e a dizer: realmente, Bolsonaro, além de ser um golpista, Bolsonaro é uma pessoa que está contra o Brasil. E o Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos para tramar contra o Brasil. É inacreditável. É isso que ele se presta a fazer numa entrevista dessa. Falaram: não, a gente não queria o tarifaço, a gente queria que atingisse o Alexandre de Moraes. A gente não pode sair agora criticando o Trump, porque o Trump colocou lá na carta que ele tomou essa medida para defender Bolsonaro. Hoje o ex-presidente diz que não, olha, isso não tem nada a ver, o tarifaço o Trump está tomando para todos os países, mas nessa última carta divulgada ontem, Donald Trump volta a dizer que ele baixou o tarifaço contra o Brasil para defender Bolsonaro. Tem a relação causal. Então Veja só, interessante, né? Claro que na carta tem o nome de Bolsonaro. Mas veja só, eles esqueceram. Agora eles estão trabalhando para esquecer as falas de Lula esse tempo todinho. Antes de Donald Trump ganhar as eleições, o Lula já criticava o Donald Trump. Antes mesmo. Já torcia para a Kamala Harris, já dizia que o Trump era um fascista, era um monte de coisa. Ele falou, está claro, está gravado, ninguém pode negar isso aí. Falou contra o dólar, falou contra o Trump, falou um monte de coisa. Quer dizer então que as tarifas agora estão vindo, não é por causa das falas do Lula, como presidente do Brasil. Não, não é por causa disso não. É por causa de Bolsonaro, por causa que ele quer defender Bolsonaro. Claro que ele está vendo a arbitrariedade. Lá dos Estados Unidos ele está vendo a perseguição só de um lado, só persegue a direita, só prende a direita, só é busca e apreensão na casa de quem é deputado da direita. Ele está vendo tudo isso claramente. E aí está vendo que o líder das pesquisas está prestes a ser condenado por um golpe que não aconteceu. Ele está vendo tudo isso. E essas sanções estão vindo como um reparador para mostrar, ou vocês andam na linha certa, deixa de fazer injustiça, deixa de ser parciais, ou vocês vão sofrer as sanções mesmo, porque a democracia daqui do Brasil está ruindo, essa que é a verdade. E aí esqueceram. O Lula, juntamente com o governo, juntamente com a Globo News, com a esquerda, querem fazer o Brasil esquecer que o Lula tem culpa nisso. Que as falas de Lula têm culpa nisso. Eles querem fazer o Brasil esquecer e querem jogar tudo nas costas de Bolsonaro e de Eduardo Bolsonaro. São os dois que estão tramando contra o Brasil. É isso que eles querem fazer o Brasil entender. É vergonhoso escutar um jornalista desse falando verdades de forma distorcida. A PF coloca no relatório que entende que Bolsonaro foi figura central desse processo, financiou a estada do filho nos Estados Unidos, está financiando com 2 milhões de reais, ele falou isso publicamente, para que ele trabalhasse contra o Brasil. Inacreditável, né? Olha o que foi que ele acabou de dizer. Bolsonaro financiou o filho
para trabalhar contra o Brasil. Eu acho que foi isso que eu escutei. Não sei se vocês entenderam, mas foi exatamente isso. Ah, não, a estratégia de Bolsonaro ter enviado Eduardo aos Estados Unidos foi justamente para Eduardo tramar contra o Brasil. Vai lá, Eduardo, e eu vou financiar você 2 milhões de reais. Você vai trabalhar contra o Brasil e eu vou te apoiar. Foi isso aqui que ele disse. O que, pela Constituição brasileira, é um crime, né? E depois Bolsonaro também deu entrevistas no Brasil confirmando, depois veio consertar, não é a favor do tarifaço, porque sentiu que a repercussão negativa foi muito forte. É vergonhoso demais ouvir um jornalista desse. Não, mas esperar o que da Globo News? Não tem o que esperar desse povo. Infelizmente, essa é a realidade. Eles trabalham para isso. E agora, o pano de fundo agora que eles vão fazer é culpa de Bolsonaro, né? Os ministros aí estão brincando, tirando onda. Mas eu tava vendo aí, os Estados Unidos, eles têm muita força, eles têm muito poder. Se o presidente Lula daqui do Brasil estiver pensando que vai lutar contra os Estados Unidos e ainda se erguer, ficar de pé e não vai ter prejuízos aqui pro Brasil, ele não sabe o buraco que ele está enfiando no Brasil. Infelizmente, todo mundo vai sofrer as consequências por causa de falta de humildade do presidente da República aqui, de reconhecer o erro. Falta de humildade tanto do presidente como dos juízes. E esse juiz, Alexandre de Moraes, não tem a humildade de reconhecer que está ultrapassando os limites. E aí, o presidente daqui é outro, que está... Infelizmente, aqui no Brasil agora só tem 2 poderes. Só tem o Supremo Tribunal Federal e o Presidente da República. O Legislativo não serve de nada. Senado Federal não serve de nada. Que essa aqui é a realidade. Um ou outro ali se manifesta, mas a sua maioria fica tudo calado. O presidente Hugo Mota, quanto o presidente do Senado Federal também é outro que fica calado, não faz nada. Não, é porque tem que ter harmonia entre os poderes. E aí nós estamos vendo os poderes em que o Alexandre de Moraes, ele manda no Supremo Tribunal Federal, manda na Câmara dos Deputados, no Senado Federal e na Presidência da República. O Brasil está submisso à voz de uma pessoa só, que persegue, prende, faz busca e apreensão, faz o que quer. É inacreditável, mas é a realidade, com a conivência de grande parte dos jornalistas da esquerda que estão vendo o buraco que o Brasil está entrando, mas tudo pela democracia. É exatamente isso que está acontecendo. Triste, lamentável, vergonhoso, mas é a realidade. Tomara que, infelizmente, essas sanções vão acontecer, porque eles não vão dar o braço a torcer, mas tomara que haja mudanças em 2026, principalmente no Senado Federal. Eu digo isso direto. Mudar o presidente da República é importante? É, mas se não mudar o Senado, vai continuar do mesmo jeito. Porque os ministros só fazem o que faz, e principalmente Alexandre de Moraes, porque o Senado é fraco, e é covarde, e é conivente. Mas se mudar o Senado, botar senadores independentes, que tenham coragem de dizer vamos impeachment, vamos chamar para conversar, tenho certeza que essa arbitrariedade aqui no Brasil, ela acaba. Gostou do vídeo? Deixa aquele like, curte, comenta, compartilha, inscreva-se no canal, e até o próximo vídeo, se Deus permitir.